Sete atitudes masculinas que fazem qualquer mulher te desejar silenciosamente. Existe algo de quase inexplicável na forma como certas atitudes masculinas conseguem provocar reações intensas e silenciosas no universo feminino. São comportamentos que não gritam, não se impõem de maneira ostensiva, mas que, quando manifestados com naturalidade e firmeza, despertam nas mulheres um desejo profundo, muitas vezes sem que elas mesmas compreendam por completo. Esse desejo não é apenas físico, mas também emocional e psicológico. É aquele impulso quase involuntário de querer estar por perto, de pensar constantemente naquela figura masculina que, sem prometer nada, consegue mexer com as estruturas internas mais sensíveis e escondidas. A verdadeira sedução não se baseia em palavras decoradas, presentes caros ou jogos manipulativos. Ela nasce de atitudes reais, posturas sinceras, gestos firmes e autênticos que demonstram controle, segurança, mistério e, acima de tudo, valor próprio. Homens que compreendem isso passam a operar em um outro nível de atratividade. Eles não precisam dizer o quanto são desejáveis porque suas atitudes comunicam isso por si mesmas. E o mais impressionante é que, mesmo sem perceber, uma mulher começa a criar um imaginário ao redor desse homem, idealizando-o, interpretando cada gesto, buscando pistas, tentando entender o que ele tem de diferente e por que sua presença parece deixar tudo mais intenso. A primeira atitude que gera esse tipo de impacto silencioso é o controle emocional. Um homem que não reage impulsivamente, que mantém sua calma diante de conflitos ou provocações, transmite uma sensação de domínio sobre si mesmo que fascina. Ele não se abala facilmente, não entra em pânico, não se desespera para agradar. Essa estabilidade emocional faz com que uma mulher perceba que ele é uma base firme, um porto seguro em meio ao caos. Ela começa a se perguntar o que existe dentro dele, o que o mantém tão centrado, e essa curiosidade a atrai. A segunda atitude está na ausência de validação constante. O homem que não busca aprovação o tempo todo, que não precisa ser elogiado para se sentir bem, demonstra valor interno. Ele pode elogiar uma mulher, mas não faz disso um gesto desesperado ou um pedido por carinho em troca. Ele sabe o seu valor e não implora por atenção. Isso faz com que ela comece a buscar a validação dele, querendo saber o que ele pensa, como ele a enxerga, se ela está agradando. A inversão do jogo é sutil, mas poderosa. A terceira atitude é a presença silenciosa. Um homem que sabe ocupar um espaço com discrição, que observa mais do que fala, que não precisa se impor para ser notado, causa um tipo específico de impacto. Ele está lá, mas não está tentando provar nada. Ele é aquele que olha com profundidade, que escuta com atenção, que fala apenas o necessário. Sua energia é intensa, mas contida, e isso o torna enigmático. Mulheres são altamente sensíveis a esse tipo de presença. A quarta atitude é a independência emocional. Homens que não demonstram dependência excessiva, que sabem ficar sozinhos, que não exigem tempo, resposta ou presença constante, mostram que não têm buracos emocionais que precisam ser preenchidos por outra pessoa. Eles têm vida própria, interesses, paixões e propósitos. Isso não os torna distantes, mas sim completos. E nada atrai mais do que um homem que não precisa de alguém, mas escolhe estar com alguém. A quinta atitude é a coerência. Um homem que diz e faz, que promete pouco e cumpre muito, que mantém sua palavra mesmo quando ninguém está olhando, transmite um senso de integridade irresistível. Mulheres percebem esse tipo de postura nos mínimos detalhes, e quando ela nota que ele não joga, não mente, não manipula, mas age com firmeza e verdade, mesmo que não diga tudo, ela se sente segura e intrigada ao mesmo tempo. A sexta atitude é a capacidade de impor limites. Homens que não têm medo de dizer não, que sabem até onde vão, que não permitem que outras pessoas, inclusive mulheres, os desrespeitem ou ultrapassem seus valores, despertam um respeito imediato. Eles não precisam ser agressivos ou ríspidos, basta que sejam firmes. Essa firmeza é um sinal de força interna. A mulher percebe que ali existe alguém que se respeita antes de tudo, e isso a faz respeitá-lo ainda mais. E por fim, a sétima atitude é o mistério bem dosado. O homem que não revela tudo de si, que guarda parte da sua história, que não se expõe por completo, que compartilha aos poucos e com intenção, alimenta a imaginação feminina. Ele não é um livro aberto, ele é um enigma com páginas seladas. Cada revelação é um presente, uma pista, e quanto mais ela se envolve, mais deseja saber. Esse mistério mantém o desejo vivo, porque o desejo nasce da ausência, da dúvida, da lacuna que precisa ser preenchida. Essas atitudes, quando combinadas, criam uma atmosfera irresistível ao redor de um homem. Ele não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante. Ele precisa apenas se dominar, porque quando um homem domina a si mesmo, naturalmente desperta o desejo alheio. E esse desejo, quando é silencioso, é ainda mais poderoso. Ele se instala sem avisar, cresce sem controle e transforma uma simples presença masculina em algo inesquecível. E é assim que certas
certas mulheres, mesmo as mais independentes e racionais, se pegam pensando constantemente em um homem que, tecnicamente, não fez nada demais, mas a verdade é que ele fez tudo certo sem dizer uma palavra sequer. Esse tipo de homem permanece na memória dela porque ele se torna uma experiência e não apenas uma presença. Não foi o que ele disse, não foi o presente que deu, nem o elogio que fez. Foi a sensação que causou. Ele transmitiu segurança, sem precisar proteger, provocou desejo sem tocar, despertou curiosidade sem se exibir. Isso faz com que ela, silenciosamente, se pegue observando cada detalhe, tentando decifrar um comportamento que não segue o roteiro dos outros homens que ela conheceu. E quanto mais ele se mantém firme em si, mais ela sente vontade de fazer parte daquele universo misterioso e magnético. Quando uma mulher se depara com um homem que não se desespera para ser aceito, ela percebe que ele opera em um plano mais elevado. Ele não disputa por atenção, não implora por afeto, não dramatiza para ser notado. Ele simplesmente é. E esse simplesmente ser é um estado raro, admirado, cobiçado. É como encontrar uma joia em meio a pedras comuns. Ela pode até não demonstrar com palavras, mas seu corpo reage, sua mente registra e sua atenção se fixa. É como se um alarme silencioso soasse dentro dela dizendo: aqui está alguém diferente. Cuidado para não perder. E é aí que o jogo muda. Quando o homem mantém essa postura com consistência, sem quebrar seus valores para agradar ou ceder às manipulações sutis, ele se torna uma espécie de desafio emocional. Ele não se dobra às carências dela, não se molda ao que ela espera. Isso gera frustração, mas uma frustração deliciosa, porque alimenta o desejo. Ela quer ser escolhida, quer ser notada, quer ser especial para aquele homem que não parece se encantar facilmente. E quanto mais ele mantém o mistério, a integridade e o autocontrole, mais ela sente que precisa conquistá-lo, mesmo sem saber exatamente por quê. É nesse ponto que o desejo silencioso se torna quase uma obsessão. A mulher começa a pensar nele sem motivo, lembra de suas frases curtas, revisita mentalmente seu olhar, seu sorriso discreto, sua firmeza. Cada gesto dele vira um capítulo interpretado com zelo. Cada ausência dele vira um espaço que ela deseja preencher. Isso não é jogo, é biologia aliada à psicologia. A mente feminina é estimulada pelo contraste entre segurança e mistério, entre firmeza e gentileza, entre presença e escassez. Quando um homem domina essa dinâmica com naturalidade, ele se torna inesquecível. Importante dizer, essas atitudes não são uma máscara, nem técnicas de manipulação. Elas não devem ser copiadas como se fossem truques. A verdadeira atração silenciosa nasce da autenticidade. O homem que conquista sem falar muito é aquele que primeiro conquistou a si mesmo. Ele sabe seus limites, conhece seu valor, respeita seu tempo e não negocia sua essência. Por isso, quando ele entra na vida de uma mulher, mesmo que por pouco tempo ele marca. Não porque tentou, mas justamente porque não precisou tentar. Sua postura, sua energia e sua ausência de necessidade dizem mais do que 1000 declarações. Essa energia masculina não se resume à aparência física, embora uma boa apresentação pessoal ajude. Trata-se de postura interna, de como ele se posiciona diante do mundo. Um homem pode estar com roupas simples, mas se ele carrega autoridade silenciosa, olhar firme, respeito por si e pelos outros, ele se destaca. Ele não compete, ele se destaca. Ele não grita, ele é ouvido. Ele não força a atração, ele a provoca naturalmente. E uma mulher sente isso de forma instintiva. Ela sabe quando está diante de alguém que não precisa de validação, porque ele já validou a si mesmo. Esse tipo de homem também sabe recuar. Ele não fica insistindo quando percebe que não é correspondido ou que há desinteresse. Ele entende que a ausência também comunica, e às vezes é na ausência que ele mais impacta. Enquanto outros homens insistem, cobram, pressionam, ele silencia. E esse silêncio ensina mais do que qualquer discurso. Ele não desaparece para manipular, mas para preservar a própria dignidade. E esse respeito por si é, paradoxalmente, o que faz com que ela o respeite mais ainda e o deseje mais. O desejo silencioso que nasce da observação dessas atitudes cresce porque é sustentado pelo contraste. Um homem que tem poder, mas não o exibe, que tem sentimentos, mas não os despeja, que sente desejo, mas não se submete a ele, que tem interesse, mas não o transforma em carência. Esse homem é como um mistério que pulsa, e o ser humano é naturalmente atraído pelo que não entende por completo. A mente feminina, que é naturalmente mais sensível a detalhes, é profundamente tocada por essas nuances. Não se trata de fazer joguinhos, mas de manter
manter sua essência, mesmo diante da atração. Homens que tentam demais, que entregam tudo logo no início, que mostram desespero por atenção, acabam afastando esse tipo de conexão silenciosa e poderosa. A mulher não sente vontade de perseguir aquilo que já está entregue demais. O desejo é movimento, é busca, é curiosidade. Se não há espaço para imaginar, não há desejo. Se não há mistério, não há fascínio. E é nesse ponto que os 7 comportamentos descritos funcionam como combustível invisível. Eles não são exibidos, são percebidos, não são ditos, são sentidos. E quanto mais autênticos forem, mais intensamente serão registrados na memória emocional da mulher. No final das contas, é sempre sobre presença. Não presença física constante, mas aquela presença que fica mesmo quando ele vai embora. Aquela lembrança que incomoda, aquele gesto que ecoa, aquela frase que ressoa. Quando um homem entende que o verdadeiro poder está em ser e não em parecer, ele se liberta da necessidade de correr atrás, de convencer, de seduzir de forma explícita. E nessa liberdade, ele se torna raro. E tudo o que é raro é desejado. Silenciosamente,